Olá, fixando o tema da live, devidamente fixado. Olá, boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio @Matra12Brasil. Hoje, 18 de março de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje é: onde estamos após um ano de pandemia? A nossa convidada é a médica infectologista doutora Fernanda Rick. Eu vou aguardar o ingresso dela e agradeço a presença de todos e todas. Eu vi Felipe Calvé, o meu amigo Américo Rogério, Maria Beatriz, Andréia, Raus. E eu queria, antes de registrar a presença da nossa convidada, que no dia 17 de setembro de 2020, nós tivemos a doutora Fernanda Rick aqui na live da Matra 12, e na época nós estávamos nos planejando e nós estávamos nos programando para o retorno das atividades presenciais. Grande e ledo engano. Infelizmente isso não aconteceu. Eu busquei registros e dados de que no dia 1º de novembro de 2020 foram 190 mortos, nesta data, dia 1º de novembro de 2020, foram 190 mortos no Brasil por conta da Covid-19. Hoje, ou melhor, ontem, dia 17 de março de 2021, foram 2.648 mortos. E, ao longo da pandemia, nós temos um número de 284.775 mortos. Então, antes de fazer a nossa convidada entrar na live e antes de iniciar propriamente dito a nossa live, a pergunta que fica é: até quando vamos suportar a destruição em massa do povo brasileiro? Eu me pergunto isso a todo momento. Até quando vamos permitir que isso aconteça? Até quando não vamos tomar uma atitude que seja efetiva? Eu agradeço aqui o Ronaldo Feitosa, da Matra 7, presidente da Matra 7, que acabou de entrar. Ela não entrou ainda, Andréia? Me ajude, por favor, a fazê-la entrar. Eu avisei para a doutora Fernanda Rick, que ela me disse que não tem familiaridade com as redes sociais, e eu disse para ela que é só botar lá no botãozinho de cima no que está rodando ao vivo da Matra 12. Andréia, tá com dificuldade. Ela entrou, que bom. Vou convidá-la então. Olha, tá aqui. Rick, fez o convite. Olá. Oi. Você está ao contrário, não. Consegue ver que está na vertical? Sim? Isso. Tem que ser na vertical. É. Pode se ajeitar com calma aí. Tá. Então tá, peraí. Tá? Tá me ouvindo bem? Tô. Que bom. Pode começar aí, se ajeite com calma, porque esse mundo novo é realmente bastante complicado. Cada dia um enfrentamento diferente. Agora eu te vejo bem. Se você posicionar bem a câmera, tá ok. Eu não estou te ouvindo. Talvez você tenha colocado um fone de ouvido, alguma coisa assim. Também não continuo sem ouvir. Antes eu estava ouvindo, agora eu não estou ouvindo mais.
Você, por acaso, colocou um fone de ouvido? Agora você virou a câmera. Isso, voltou. Você colocou um fone de ouvido? Antes eu estava te ouvindo. Eu acho que você deve ter feito alguma coisa no celular ou você colocou um fone de ouvido que a gente não está te ouvindo mais. Ela saiu. Então vamos aguardar ela retornar. O que eu estava dizendo é que nós tivemos uma live no dia 17 de setembro de 2020 com a doutora Fernanda Rick, e na oportunidade nós estávamos aguardando o retorno das atividades presenciais, o que nós não tivemos, pelo menos aqui em Santa Catarina, até o presente momento. Eu peço a Andréia Haus que me ajude, por favor, e faça com que a doutora Fernanda Rick possa ingressar na live. A irmã dela, Ana Letícia Rick, acabou de entrar. Nós todos temos dificuldade com a adaptação desses meios. É você, Andréia. Ela botou justamente você. Ajuda ela, por favor. Nós todos e todas temos dificuldade para nos ambientar a essas questões e essas novas tecnologias, e aos poucos nós vamos procurando nos adaptar. E o que eu vejo e o que eu sinto fazendo, principalmente audiências telepresenciais, é que a gente tem que ter calma, empatia, alteridade e, na medida do possível, tentar tornar cada vez mais válidos esses atos telepresenciais que a gente faz. Por quê? O que acontece? Ocorre que, diante das dificuldades do outro, e se nós tivermos um pouco de resistência, nós dificultamos o ato. O que a Maria Beatriz botou, o princípio da serenidade, criado agora nessa pandemia, ou então colocado a efeito nessa pandemia. Nós temos essa... A Andréia, eu vou só interromper para dizer assim, ela entrou. Acredito que sim, eu tenho uma pergunta. Não. André botou, avisa a Ana para ela avisar a mãe delas para parar de telefonar para a Fernanda. É isso, Ana. Ajuda aí, por favor. Princípio do nosso colega Antônio Humberto. Então, se antes nós tínhamos que ter mais empatia, mais serenidade e até mesmo simplicidade, nós agora temos que aprimorar tudo isso. Eu peço, diante de tudo isso, eu peço a paciência de todos e de todas para que a gente possa ouvir a doutora Fernanda Rick, porque nós vamos falar hoje sobre variantes, sobre os perigos dessas variantes, vamos falar sobre como podemos evitar essas novas variantes, como podemos nos proteger, e vamos falar também sobre os efeitos maléficos da pandemia. Ela entrou? Deixa eu achá-la aqui. Achei. Pronto. Pronto, agora acho que deu boa. Agora tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, que bom. Que bom. É que a gente tem mãezinha idosa que quer acompanhar e não sabe como. E ela fica ligando, e toda vez que ela liga, travava o som. O seu áudio está com um pouco de chiado. Olha, mas esse é o microfone que eu uso para tudo. Sabe o que eu acho? Se você não tiver muito barulho aí, de repente você tira o microfone. Eu faço mesmo sem microfone. Vamos ver. Como é que melhor? Melhor, bem melhor.
Tá, vamos A torcer. capta ruídos externos, mas a gente tem que se acostumar com isso, né? Tá tudo fechado aqui, a cidade já está parada, vamos torcer para não ter nenhum barulho, porque às vezes passa polícia, passa coisa que. Faz parte, né? E aí, por isso Então, eu uso o microfone porque diminui bastante o som da cidade, mas a gente chama aqui de Lockdória, porque é um pseudo. A gente vai tá, conversar você tá em São Paulo? Estou em São Paulo. Ah, tá. Por isso que quando você falou tá tudo parado aqui, eu pensei no Rio de Janeiro. Não tá parado, né? Janeiro, essas coisas aqui tá tudo fechado. Essa hora fecham, tem toque de recolher, né, a partir das 8. Então vamos torcer para não ter muito barulho. Mas se tiver, a gente para um pouquinho e depois a gente volta. Tá Bom, bom. antes de você entrar, eu estava colocando o nosso público a par e estava conversando com eles e dizendo que você esteve aqui nas lives da Matra 12 no dia 17 de setembro de 2020 e naquela época nós estávamos programando o retorno das atividades presenciais, tanto é que nós tratamos sobre a utilização de EPIs. Então, lê do engano, né? Estamos aqui em alguns lugares com lockdown, com isolamento, sem isolamento. Eu moro em Lages, que é no interior de Santa Catarina, e eu acredito que seja uma das poucas cidades daqui que está com lockdown, com isolamento decretado sem ser essa segunda-feira da outra segunda-feira passada, com grande resistência da população. Mas eu vou começar, desculpa, te apresentando novamente, te agradecendo imensamente por ter aceitado o convite, porque a sua presença para nós é de suma importância. Que da outra vez você nos orientou bastante, nos elucidou muito e nos trouxe uma possibilidade de reflexão, que é isso que nós pretendemos aqui nas lives da Matra 12. Vou te apresentar primeiro, doutora Fernanda Rick, é médica infectologista e atua na AIDS Healthcare Foundation como diretora adjunta médica global. Foi diretora adjunta do extinto departamento de ISTS, é isso? IST, infecção sexualmente transmissível. Tá. HIV, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde do Brasil entre 2014 e 2017. Trabalhou no Médicos Sem Fronteiras em diferentes projetos de HIV e hepatite, bem como epidemias na América do Sul, África e Ásia. Anteriormente, trabalhou como pesquisadora de HIV na Fundação Oswaldo Cruz, Brasil, e no Hospital Carlos III, Madrid, Espanha. Eu peço desculpa se eu tiver deixado de falar alguma coisa do seu currículo, porque na medida que nós fomos conversando, voltou, mas foi isso que eu pude captar do final. Eu vou me apresentar depois, devia ter feito antes, mas eu peço desculpas, foi por conta dos nossos imprevistos técnicos. Eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra. Então, Fernanda, que é irmã da nossa colega, minha amiga de coração, Ana Rick, muito bem-vinda aqui à Matra 12. E você tem a palavra para fazer suas considerações iniciais antes de eu começar as perguntas propriamente ditas. Eu que agradeço, Patrícia. Boa noite a todos e todas, a todes, para aqueles que não se enquadram no binômio masculino e feminino. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com esse grupo tão seleto, tão prestigiado, da gente poder trocar um pouco de informação e angústia, né? Eu acho que a gente está numa fase muito difícil, é muito difícil para nós infectologistas estar passando por mais essa epidemia. A gente, há meses atrás, quando a gente teve o nosso primeiro encontro, a gente esperava que talvez nessa fase a gente já estaria com um pouquinho mais de esperança do que a gente tem
hoje. Mas eu acho que esse é um momento de união mesmo. Eu acho que a gente está aqui vencendo o cansaço, vencendo as nossas forças para estar junto, porque a gente precisa, né? Então, eu agradeço o segundo convite, é uma honra e um privilégio para mim estar aqui. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir. Nós temos certeza que você vai contribuir e a honra e o privilégio é nosso. Antes de começar a fazer a primeira pergunta, eu quero te relatar e quero relatar a todas e todos que nos ouvem que sempre quando eu vou tratar de algum assunto numa live, eu procuro minimamente estudar do que se trata, para a gente até poder debater e tratar e eu ter propriedade no que eu falo. Bom, o que eu tenho a dizer, principalmente aqui a doutora Fernanda Rick, e eu chamo doutora como médica mesmo, que quanto mais a gente se debruça sobre o assunto e quanto mais a gente tenta entender o que está acontecendo, vem mais angústia, vem mais uma sensação de desesperança, uma sensação de descrença no futuro. Principalmente para quem é mãe, você acaba olhando para os seus filhos e acaba pensando, e agora? Será que essa pandemia vai durar essa geração? Será que essa pandemia chega à geração dos meus filhos? O que a gente pode fazer? Como a gente pode contribuir? Então, essa é a ideia dessa live. E partindo do que você disse, você começou falando sobre uma nova pandemia. E é isso sobre. Estamos numa segunda fase da pandemia, a gente tem uma nova pandemia. Pergunto isso por conta das variantes. Né? E quais são essas variantes? O que significam essas variantes? E por que elas são denominadas com letras e números? Essa nova variante identificada no Brasil, em Manaus e no Rio, ela é mais letal? Ela é mais transmissível? O que você tem a nos dizer? Tá. Então, sobre uma nova pandemia, nós não estamos, né? Nós seguimos na mesma pandemia, talvez eu que tenha me expressado mal de alguma forma. A gente vê alguns momentos... Ou talvez, desculpa, talvez eu esteja com isso na minha cabeça, tá? Porque Perdão. É comum, estamos vivendo uma segunda onda, uma terceira onda, é uma pergunta corriqueira, né? Então, talvez você tenha aí estudado um pouco mais sobre o tema e isso tenha ficado... Mas é uma pergunta comum. A gente tem poucos lugares onde a gente pode delimitar muito bem como uma primeira, segunda onda, que foi, por exemplo, que aconteceu em Manaus. Em Manaus, a gente teve um pico de epidemia, né, no ano passado, que foi, e logo tem seguido de uma queda já a partir do segundo semestre, do início do segundo semestre, e que volta a subir no final do ano de 2020. E aí a gente tem aquela catástrofe acontecendo em janeiro, e são poucos lugares que no Brasil houve esse pico e essa queda, né? Que aí a gente conseguiria caracterizar melhor como uma segunda onda, né? Em vários lugares, a taxa de infecção, a taxa de número de casos novos se manteve mais ou menos estável ou com pequenas oscilações. Então, a gente não pode dizer, pelo menos em nível nacional, em nível de território nacional, que vivemos uma segunda onda. A gente tem uma mesma pandemia, né, uma mesma doença, que vai mudando. O vírus ele tem essa característica. Quanto mais ele consegue transmitir, quanto mais ele encontra oportunidades de infectar o seu hospedeiro e de se replicar, e a custas de fazer replicação, ele faz mutação, porque o vírus não é tão esperto assim, ele se reproduz, mas ele erra para o bem e para o mal, né? Ele erra porque ele se replica muito rápido, e ele erra também para tentar se beneficiar do hospedeiro, né? Então,
que são essas oportunidades que ele encontra para fazer essas mutações? São quando a gente se aglomera, nas festas de final de ano, nos feriados, no carnaval, nos encontros de família, quando a gente não respeita o uso de máscara, quando a gente não mantém o distanciamento físico entre as pessoas, quando a gente dá aquela relaxada, agora acabou. Nunca acabou, nós tínhamos 500 mortes por dia, e isso é um número muito alto, né? Quando a gente teve os períodos mais tranquilos, por assim dizer, da pandemia, a gente ainda tinha taxas muito elevadas, principalmente quando a gente compara com outros países. E aí surgem essas novas variantes como um processo natural do vírus de tentar melhorar a sua adaptação, né? E aí a gente teve as variantes detectadas primeiramente no Reino Unido, depois teve uma variante na África do Sul, e depois nós tivemos uma identificada em Manaus, e agora a gente já está com a do Rio. A variante do Reino Unido se chama B1.17, a da África do Sul é BI.351, isso a de Manaus, B.1.1.33, que a gente apelidou de P1, e a do Rio a gente apelidou de P2. Esses números e essas letras, eles são uma padronização internacional, isso é de acordo com a mutação que ele faz, com a linhagem que ele faz, o momento que eles identificam. Eles têm uma nomenclatura internacional para esse tipo de identificação. Não tem, é uma lógica muito dos virologistas. E aí eu gostei muito da forma como você abordou as variantes identificadas no Rio, em Manaus. Imagina se a gente agora começa variantes brasileiras, que nem houve o vírus chinês, né? Isso é uma forma da gente relacionar pioras da pandemia com nacionalidades, com locais, o que aumenta o estigma e o preconceito nesses lugares. Então, nós tendemos hoje a ser um país isolado do resto do mundo, né? As fronteiras estão fechadas para brasileiros, para pessoas que vêm do Brasil em vários lugares do mundo, e tudo que a gente não precisa é dizer que nós temos uma variante brasileira, nós temos uma variante identificada em Manaus. Aonde essa variante surgiu, se veio de algum viajante, se veio de outro lado do mundo, não importa agora, importa que ela foi identificada em Manaus. É sim uma variante que o vírus fez para se beneficiar, então ela tem um poder de transmissão muito maior do que a variante original. Ela penetra melhor no vírus, né? Então, ela tem um poder de infectividade, de transmissibilidade, que chega a 25%, 60% a mais do que nos casos originais. Então, ela transmite mais rápido, ela transmite para mais pessoas. É como se o vírus tivesse ficado mais forte. Então, agora a gente tem essas curvas exponenciais de crescimento, né? A gente vinha assim, subindo assim, e agora a gente sobe assim. E a gente pode ver que isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na África do Sul, e claramente acontece com as nossas curvas, né? É mais agressivo, é mais letal? A gente ainda não tem tanta certeza da agressividade direta, da letalidade direta do vírus com essas variantes. Mas a gente sabe que quando transmite para mais pessoas vão se infectar, mais pessoas vão adoecer, e o vírus não tem interesse, né, de matar o seu hospedeiro, porque senão ele morre também. Mas do momento que você tem uma variante com maior poder de transmissão, com uma escalada exponencial de transmissão, isso é pior para as nossas vidas do que você ter uma mais letal. Por quê? Porque eu saturo muito mais os serviços de saúde do que sem essa mutação, né? Podemos dizer que as nossas curvas são desse tamanho, tem esse grau de elevação de inclinação só por causa das mutações? Não.
É o contrário. O nosso comportamento, a nossa falta de política pública para fazer a contenção adequada da transmissão levou às mutações consequentemente, a alta da transmissão. Então, também a gente não pode deixar que o discurso, né, que muitas vezes a gente ouve de a gente está assim por causa de uma mutação, não. A mutação está assim por causa da gente, tá bom? É o contrário, então. O contrário. Então as variantes, pelo que entendi, as variantes surgiriam de qualquer forma, mas elas aparecem de uma forma mais aparentemente letal por conta do nosso comportamento. É isso? Por conta do maior número de pessoas contaminadas, né? Então, do momento que o nosso comportamento facilita o aparecimento de mutações no vírus, porque ele encontra vários hospedeiros suscetíveis e aí ele consegue mais espaço para se replicar, porque se ele não encontrasse, ele não conseguiria replicar e ele morreria. Entendi. Entendeu? Então não ela não é mais letal pelo nosso comportamento. Nosso comportamento leva a mais mutações, a mais transmissão e a mais número de pessoas doentes, e aí com uma consequência de maior letalidade. Ainda faltam estudos para a gente ter certeza de como é a clínica desses pacientes. Essas mutações foram identificadas recentemente, em janeiro, então a gente ainda precisa de um tempinho mais para soltar dados com mais precisão. Então, embora precise de mais tempo para soltar esses dados, eu sei, mas a ansiedade de quem está perguntando aqui e a ansiedade de outras pessoas que me mandaram perguntas, e aí eu destaco o Felipe Calvé, que me mandou uma pergunta sobre isso, porque o Felipe Calvé é pai de 2 crianças pequenas e eu também sou mãe de 2 crianças pequenas, e a nossa angústia, mais do que em relação à nossa própria vida, é em relação aos nossos filhos. A notícia que circula na imprensa é de que essas mutações, essas variantes identificadas em Manaus e no Rio de Janeiro, elas atingem pessoas mais jovens. Essas pessoas mais jovens são de que idade? E também atingiria pessoas sem comorbidades. Seria isso? Então, quando é uma preocupação mesmo, mas volto a dizer, né? O que o jovem traz de diferente de comportamento em relação aos adultos mais velhos, né? O jovem é o que mais aglomerou, o jovem foi o mais difícil de se manter com distanciamento físico, porque ele suporta muito menos o distanciamento social. A gente vai ficando velho, a gente quer mais ficar longe das pessoas chatas, né? O jovem não. Eu moro aqui em São Paulo, perto de uma praça que à noite, essa hora, se não fosse o toque de recolher, estaria cheia de jovens eles tomam bebida barata, cerveja, todo mundo sem máscara, fazendo circo, se encontrando. Era a crônica de uma morte anunciada, né? Que a gente ia cair essa faixa etária, né? Hoje, grande parte das hospitalizações, dos números de casos novos, está em torno de 30 a 50 anos, mais a nossa faixa etária, talvez não tão jovens assim, mas hoje a fila, né, de pacientes esperando UTI na capital, aqui em São Paulo, levou a primeira morte, e a primeira pessoa que morreu tinha 22 anos. A gente, desde o início, a gente vê, sim, pessoas jovens morrendo. A gente vinha observando esse padrão também. Não é uma doença que escolhe tanto a dedo assim. A gente sabe que ela tem uma mortalidade maior em pessoas com comorbidades, elas têm menor chance de sobreviver, mas isso nunca quis dizer que jovens não seriam acometidos. Volto a dizer, nós estamos falando
de termos 3 variantes circulando, com um poder de transmissão muito maior. Essas variantes identificadas no Brasil têm um potencial de transmissão 2 vezes maior, em média, do que a original. Então, a gente vai ter mais gente exposta e a gente vai ter essa sobrecarga no sistema. E aí ele deixa de escolher. Então, quem está se expondo mais também vai se infectar mais. Ele transmite mais, ele entra mais fácil no seu corpo. Então, e aí lembrar que jovens têm um impacto na vida econômica do país. Né? Lembrar que se você sobrevive, se você não morre de Covid, grande parte, mais da metade das pessoas, tem algum grau de sequela, que inclusive as incapacita para o trabalho. Né? Então, aonde vai nossa assistência social pós-Covid? Como que nós vamos ressarcir essas pessoas, essas famílias? Né? A gente está perdendo pessoas que sustentam as suas famílias, né? Então, a gente tem que lembrar disso. E com essa sobrecarga dentro do sistema de saúde, né? A gente também tem que lembrar que está acabando oxigênio e medicamento para intubação. Então, a gente vai ver Manaus se repetir. A gente está vendo Santa Catarina, é um estado que tem mais de 400 pessoas esperando por um leito de UTI. São Paulo tem quase 600. Então, isso também aumenta a letalidade sem você ter uma comorbidade. Então, a gente nunca tem uma só resposta, né? A gente nunca tem uma só causa para tudo isso, né? Então, é importante a gente esperar por algumas cenas trágicas acontecendo no sul e no sudeste do país, porque enquanto acontecia em Manaus, o sul, né, aí o sul eu digo, nossa região centro-sul do país não se comove, porque não se comove com nada que acontece no norte e no nordeste, mas agora o oxigênio está começando a ficar, o ar está começando a ficar rarefeito aqui para o nosso lado também. Então, vamos ter mais mortes de todos os tipos. E eu não sei se você já atendeu mãe, né, com criança ao lado, mas eu vou fazer uma pergunta de mãe, né? Porque mãe é um bicho insistente, que o médico explica para ela como é que é, mas a mãe faz a pergunta e ele explica e você refaz de outro jeito. Então, eu vou refazer de um outro jeito que a minha amiga aqui, Maria Beatriz, colocou, e eu vou te fazer a pergunta. Tem estatísticas de morte sobre criança? Tem estatísticas de morte de crianças no Brasil? Olha, eu não sei te precisar esse dado, tá? Porque os dados saem e a gente tem que olhar em várias fontes, né? Mas crianças, elas de fato, elas morrem menos, né? Crianças até 10 anos, elas morrem menos, mas também morrem, né? Elas transmitem menos, elas morrem menos, tanto que a gente já estava rediscutindo a reabertura das escolas. A questão nunca foi a doença nas crianças, a gente púberes são as que mais adoecem, deve haver alguma relação com o hormônio, do que as crianças mais jovens. Né? O que a gente sempre contestou foi a forma como a reabertura das escolas foi feita. Né? Então, professores e outros trabalhadores das escolas sem vacina, sem capacidade de testar, sem capacidade de rastrear contactantes, de fazer recomendações. As crianças, faz aula online, faz aqui na sala separada e depois junta todo mundo para lanchar, sabe? Sim. Então, a gente viu
um aumento de casos importantes nas escolas de janeiro para cá, aqui em São Paulo, né? Chegaram, acho que a 4.000 casos, a última vez que eu olhei. Mas muito menos por uma questão biológica e muito mais por uma relação epidemiológica e por falta também de política pública adequada. Hoje, se eu fosse mãe, eu me preocuparia muito mais com meu filho adolescente, com meu filho por volta dos 20 anos, do que com as crianças menores para adoecimento, né? Mas não dá para relaxar nesse momento que a coisa está solta, não é para relaxar com ninguém. A mensagem é essa. Tá todo mundo no mesmo barco. Se eu fosse mãe de uma criança pequena, eu não relaxaria. Eu só mandaria meu filho para a escola se eu tiver que deixar de trabalhar em casa. Hoje eu consigo trabalhar, mas se eu sou um trabalhador essencial que eu preciso sair de casa, né? Então eu tenho que mandar essa criança para a escola. Crianças que têm baixo rendimento escolar, que não têm acesso à internet. A gente saiu um estudo importante que as crianças estão perdendo muito, né? Inclusive no nível de alfabetização. Então, esses casos justificam voltar para a escola. Porque nesse momento de pandemia, é para as crianças ficarem em casa. Quem pode, fica em casa. A ideia, Fernanda, não é de relaxar com as crianças, não, nem conosco. A ideia é da gente, sabe o quê? Na hora que deitar no travesseiro, olhar para a cara deles e poder, para o rostinho, assim, poder dormir um pouco mais tranquila. Mas obrigada pela resposta. Não, seja que você mencionou relaxar, mas eu acho que trazer esse debate, né, à tona, que as escolas estão voltando atrás porque se perdeu o controle. Então, não dá para a gente tirar agora as crianças do risco de adoecerem, entendeu? Então, voltando um pouco ao que você respondeu na primeira pergunta, e nós estamos com 40 minutos de live, e eu vou botar um pouco mais à frente, porque a gente demorou a começar efetivamente, pode ser? Claro. Hoje em dia a gente não precisa derrubar e começar uma nova. A gente pode... Que bom, né? Se vocês me aguentarem, por mim, tudo bem. Não, tá ótimo. Sabe por quê? Eu posso te dizer que... Mãe, né? Eu posso te dizer que você traz informações que derruba alguns paradigmas e algumas ideias que são trazidas para a gente, inclusive pela grande imprensa. E isso é bastante importante. E isso é bastante importante como uma ideia, como uma forma de nós podermos compreender melhor a pandemia e como uma forma da gente se proteger melhor e proteger a coletividade como um todo. Então, vou te passar mais uma pergunta que trata um pouco do que você fez referência na primeira, que diz respeito às variantes. Não falaram de uma variante brasileira, mas falar de uma variante identificada em Manaus, uma variante identificada no Rio. A grande imprensa tem tratado a variante brasileira como trata da variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e tal. Então, e a grande imprensa tem dito também que o Brasil pode se tornar um grande celeiro de variantes. E isso é verdadeiro? O que significa esse celeiro de variantes? Por que a gente corre esse risco ou não? Não, isso é verdadeiro. Isso é uma ideia defendida por um dos nossos principais cientistas brasileiros, o neurocientista Miguel Nicoleles, que trabalha nos Estados Unidos, e ele veio ano passado para cuidar da mãe e ficou preso aqui. Ele é uma fonte muito esclarecedora, uma fonte muito rica de informações verídicas. Ele está sempre na imprensa, ele está inclusive na imprensa internacional falando sobre o Brasil. Eu recomendo para quem gosta de buscar fontes confiáveis de informação e desse debate, eu recomendo seguir o Dr. Miguel Nicoleles.
Nós somos, sim, um curral de mutações, porque nós temos um terreno muito propício para isso, né? Do momento que as pessoas não têm nenhum tipo de restrição, que elas não fazem nenhum tipo de distanciamento, ou que até em alguns lugares isso é tentado, mas você entra num transporte público lotado, né? A pessoa tem que trabalhar, ela não tem nenhum tipo de auxílio social para que ela possa ficar em casa em segurança, ela tem que trabalhar. Não temos vacina. A gente acredito que a gente vai debater mais sobre vacina. O que nós vacinamos hoje no Brasil é irrisório. Então, nós não temos uma população com mínimo de imunidade. Então, o que a gente tem é o vírus todos os dias encontrando um novo suscetível, um novo hospedeiro. Olha, eu estou aqui grudado em você, você passou para mim, eu passo para o outro, que passo para o outro, que passo para o outro. Quanto mais o vírus se replica novamente, maior a capacidade dele de gerar mutações. É tudo que o vírus quer. E ele vai fazer mutações para o seu próprio benefício, para conseguir transmitir mais, para conseguir infectar mais pessoas. Quando a gente não tem nada que bloqueie esse contato pessoa a pessoa, né, que transmita, que impeça a transmissão do vírus pessoa a pessoa, seja ele por distanciamento, seja ele por máscara, seja ele por vacina, a gente só está ajudando o vírus a se reproduzir. Isso é biologia. Não tem outra resposta. É só voltar no livro do segundo grau segundo grau, né? Olha, eu denunciando aqui. Segundo grau. Né? Mais do ensino médio. Que a gente consegue entender esse conceito. Ele fica bem claro, sabe? Não sou eu que estou aqui tomando uma posição política. Não. Tá desde o livro do colegial, do ensino médio. Então, ele só está fazendo a parte dele, a gente está ajudando. Então, E tendemos ao isolamento internacional. Então, a respeito disso, eu ouvi um podcast muito interessante, que é o assunto, e também aquele que você me indicou, eu esqueci o nome agora, qual que é? Luz no Fim da Quarentena. Isso, Luz no Fim da Quarentena. Muito bom. Eu escuto do New York Times, para quem entende mais inglês, vale a pena, eles discutem bastante sobre vacina, também o Daily do New York Times. São 3 podcasts bem acessíveis. Existem outros, mas são muito já... Eu ouvi um cientista político falando, e desculpa porque agora eu não anotei o nome, não me lembro o nome dele, e foi no assunto. Ele tratou justamente sobre o passaporte brasileiro. Que o passaporte brasileiro sempre foi um passaporte tido como amigável, amistoso, um passaporte aceito por acordos de cooperação em vários países do mundo. Agora nós vamos precisar, além do passaporte, quem sabe, um certificado de vacinação. E nós não temos esse certificado de vacinação. E a política externa vai muito além do que o Itamaraty trata com outros países. A política externa tem a ver também com aquela pessoa que quer estudar no exterior, com aquela pessoa que tem negócio, vai ter negócio no exterior. E eu estou aqui reproduzindo a fala dele, e eu peço desculpas que eu não me lembro o nome dele. E eu vou muito mais além. Eu vou dizer que tem pessoas que se preocupam se centros comerciais e shoppings vão abrir e elas não vão poder viajar para o exterior, quem sabe nos próximos 2 anos, 3 anos, ou vamos saber quanto tempo. Partindo agora para as vacinas e levando em consideração aquilo que você acabou de dizer, que o vírus se encontra com a pessoa, né? Entra dentro, se encontra não, né? Entra dentro da pessoa e ele olha ali e fala assim, ele encontra e pensa assim, vou fazer uma mutação, né? Pensa porque, desculpa, vou ficar mais forte agora, vou fazer uma mutação
vou me transformar mais um super para eu poder continuar vivo, seja aqui dentro dessa pessoa, seja dentro de outras. Eu quero saber sobre vacina, RNA, DNA. Se você puder explicar para a gente, assim, em poucas palavras, o que significa RNA e DNA. E se existe alguma vacina que, quando você é aplicada na pessoa, ela mude o DNA ou RNA de uma pessoa. Eu pergunto isso porque existem algumas discussões e alguns debates em alguns fóruns a respeito disso. Aí eu queria que você nos esclarecesse, por favor. Então, vamos voltar lá para o livro de biologia do ensino fundamental. Quem lembrar daquelas letrinhas A, C, T, G, T, G, A, você tinha que combinar, né? O C com G, o T com A, adenosina, tiamina, guanina, vai ganhar um prêmio no final dessa live, né? Vai ganhar uma passagem sem volta. Mas o DNA e o RNA são a base da vida, né? Do nosso código. É o que vai identificar quem somos e o que fazemos, né? A gente tem algumas vacinas que usaram um pedaço do RNA, da sequência do vírus de RNA, que é utilizada para fazer uma parte específica do vírus, tá? Que é a que a gente chama de spike protein. Então, quando a gente pega esse pedaço, o vírus consegue, ele é responsável por fazer spike protein. Como a gente tem pedaços no nosso genoma, que é responsável pela cor do cabelo, pela cor do olho, por uma doença genética, enfim. As vacinas de RNA são a Moderna e da Pfizer, que nem estão disponíveis no Brasil, né? A gente tem outras vacinas que usam um vetor viral para entrar dentro da nossa célula e estimular o vírus, né? É um vírus, sempre são todos. Quando eu falo de vetor viral, quando eu falo a Coronavac, por exemplo, que é do vírus inteiro, é sempre vírus inativado, é vírus morto. Ele não vai causar a Covid-19 em você. Isso é um ponto. Essas vacinas de RNA, elas vão fazer com que o organismo entenda que ele recebeu esse pedacinho do vírus dentro. E aí vai causar uma reação no nosso corpo. Eu parei porque me passou uma moto, acho que fez muito barulho. Que vai forçar essa resposta imunológica, essa produção de anticorpos contra aquele pedacinho do vírus que o RNA é responsável por codificar. Ou pode ser uma vacina de adenovírus, como é a de Oxford, pode ser um vírus inteiro, né, inativado, como é a Coronavac. E absolutamente nenhuma dessas técnicas, nenhuma dessas formas utilizadas podem mudar o nosso DNA, o nosso RNA. Eu até brinco que eu gostaria que mudasse o RNA, o DNA, cura que inventou uma barbaridade dessa para ver se ela se torna uma pessoa melhor. Porque eu não consigo nem de... É uma ideia tão absurda que não tem fundamento dentro da biologia, né? A gente não consegue imaginar como seria um pedacinho de um RNA, de um vírus entrando, se incorporando no meu RNA e fazendo com que eu me transformasse num ser com 3 pernas. É uma coisa de ficção científica, né? Ao contrário, as vacinas de RNA, elas trazem uma vantagem quando a gente fala de variantes, porque a vacina de RNA é como se eu pegasse o chipzinho do meu celular, e aquele chipzinho é o pedacinho daquela tripinha toda, a CTG, daquele RNA, aquele pedacinho é o meu chip. Veio uma variante nova, fez uma mutação na minha spike protein, eu vou lá e tiro o chip, troco o número,
olha, então agora você está assim, aí eu vou lá, troco e ponho outro chip de novo. Então, eles já estão trabalhando para atualizar as vacinas que são elaboradas por RNA para atuar nessas variantes. Eu troco o chip, mas absolutamente, né? O chip da Samsung não funciona no iPhone, né? Tá. O chip até do celular, o da Vivo, sim, né? Da Vivo, Sim, mas eu entendo. chip para, né, a bateria, né? Na época que nós tínhamos a bateria da Nokia não funciona no da Samsung. Então é meio isso, assim, não tenho como. O carregador da Samsung não funciona no da Apple. Pronto. É meio isso, mas não é de uma maldade, é de uma crueldade, de uma desumanidade, esse tipo de farsa. E eu encontrei no Jornal da Cidade Online, que é um jornal muito conhecido por produzir fake news, ele já tem alguns processos, algumas denúncias em torno dele, e é ele que divulgou um vídeo dizendo que ia mudar o RNA da pessoa. Então, é um vídeo, não é um estudo, não é absolutamente nenhuma fonte de credibilidade. E aí depois você encontra que eu não vou me vacinar porque a vacina dá câncer. Então, também não tem. As vacinas, para chegarem nesse estágio que elas chegaram, elas passaram por muitos processos, por muitas fases de estudos, com muitos observadores internacionais, pessoas participando em vários países, não é um, dois, três pesquisadores. Então, imagina como que você conseguiria corromper nações de pesquisadores, pesquisadores renomados. Assim, eu tenho muitos colegas que trabalham nessas pesquisas. Eu já fiz pesquisa de vacina na Fiocruz também. Já trabalhei nesses ensaios, eles são extremamente rigorosos. A gente é auditado o tempo todo por auditorias independentes, internacionais. Quando você submete o resultado de um estudo desse para revistas de alto impacto, você passa por uma série de exigências, por uma série de determinações. E aí a gente teve o uso emergencial dessas vacinas liberadas, porque é uma emergência internacional. Sim. Liberar faltando a fase 4, que é a fase que a gente estende mais para as populações, e não liberar e deixar todo mundo morrer, eu prefiro liberar e trocar a roda com o trem andando, com o carro andando, entendeu? É isso que a gente faz. E ainda assim, as agências reguladoras nacionais, né, o FDA nos Estados Unidos, a EMA na Europa, a Anvisa aqui no Brasil, são extremamente rigorosas nos seus critérios. Então, você é liberado para isso, para aquilo, e continua se monitorando todos os efeitos colaterais e os potenciais efeitos que possam trazer, né, essas vacinas. Até agora, nada de muito grave foi identificado. Ontem, terça-feira, desculpa, hoje é quinta, pararam a AstraZeneca na Europa porque tinha uma suspeita que estava dando mais tromboembolismo, eles revisaram. Então, revisa, olha. Não, hoje já está liberado, porque realmente não era um efeito muito importante. E aí, eu não acompanhei essa notícia. Foi liberado, então? Voltou, já Ah, tá, que bom. voltaram a vacinar. E o efeito contrário, né, Patrícia? Aí você pega um estudo que foi um estudo preliminar, um estudo feito in vitro, em pouquíssimas pessoas, em maio do ano passado, quando a gente não tinha absolutamente nada, nenhum conhecimento da pandemia, sai a cloroquina, como saem outros medicamentos, saíram até medicamentos para o HIV, que são obsoletos hoje para o HIV, saem... Parei por causa da moto. Tá, mas dá para ouvir, pode continuar. Saem como promissores para o tratamento, mas quando a gente avança as fases, quando a gente faz os estudos randomizados, que um vai receber placebo, o outro vai receber a medicação, isso é randomizado, é aleatório, né? O computador que decide, o médico não sabe, o paciente não sabe o que está recebendo, ele anota sem saber.
esses estudos, nenhum comprovou a eficácia nem da cloroquina. Ivermectina é uma alucinação, tá? Isso nem chegou a ser tão estudado a fundo. Não se fala sequer do lopinavir e do ritonavir, que também não passaram. Então, hoje, a gente se depara com o estudo da cloroquina. Aí você vai olhar a data de 2020, de maio de 2020, abril de 2020. Então, eles usam o inverso também. Olha, vamos usar o tratamento precoce, não vamos usar vacina. Quando a vacina passou por muito mais critérios do que o tal do tratamento precoce, que foi barrado logo nas primeiras fases, né? E aí a gente tem dados muito concretos a favor da vacina, né? Estados Unidos, em janeiro de 2021, tinha 4.000 mortes por dia. Hoje, tem 1.000 mortes por dia. É um dos países que mais vacina, em números absolutos, né? A população no mundo. Os profissionais de saúde diminuíram em 36% o número de casos, né? Quando a gente compara os 2 últimos meses de 2020, o primeiro bimestre, a gente está falando só de primeiro bimestre de 2021, que nem todo mundo ainda tem recebido a segunda dose, que ainda está devagar. Eu ainda não fui vacinada, eu não cheguei na faixa etária para ser vacinada. Então, já teve uma redução de 36% dos casos. Os idosos pararam de morrer. Então, assim, mais de 30% de queda no número de mortes em idosos de 90 anos. Então, acho que contra fatos não há argumentos. A gente está falando de números, eu não estou inventando esses números, eles estão disponibilizados nos principais canais de monitoramento de Covid. Então, não tem o que se questionar. E eu só queria, de novo, falar da desumanidade desse tipo de coisa. E falar que nós nos vacinamos desde a época de Oswaldo Cruz. E porque só agora essa vacina é a que faz mal, né? Então, nós temos um programa de imunização do mundo. E nós levamos as nossas crianças nos postos de saúde, próximos das nossas casas. Da minha casa aqui fica uma quadra abaixo, a gente leva as crianças lá. Nós aplicamos as vacinas nas crianças. A pessoa que nos atende já anota ali na sequência: você tem que vir no dia tal, tá? Não pode esquecer. Se você não vier no dia tal, você pode vir até o dia tal. E aí, depois do dia tal, você não pode vir mais. Nós temos um sistema de vacinação no Brasil desde que eu e você acho que existimos. E desde que nascemos. E nós temos uma necessidade de vacinação por conta de um conjunto, uma ação governamental que faz com que seja pessoas que têm mais condições financeiras e aquelas que têm menos condições financeiras de ter o mesmo acesso. Você pode, sim, se você quiser, optar por uma vacinação numa clínica particular e, de repente, conseguir uma vacinação mais ampla. Mas aquela que é oferecida pelo governo federal já é a necessária para o seu filho poder deslanchar e ter uma imunização suficiente. É isso, né? Isso, e nós temos vacinação para adulto também, né? Eu sou infecta, eu gosto Também. Olha, gente, reforço da tríplice. Vou falar rapidinho, que eu sei que é uma pergunta de vocês. Então vai para essa, que é importante para a gente. É um estudo pequeno, a gente ainda não sabe se ele tem força para mudar alguma recomendação, mas na prática, o que eu falo? Gente, vai lá e vacina. Eu acho que parou um pouquinho. Deixa eu ver. Pode voltar. Ele é do nosso calendário, ele faz parte do... Fernanda, só um pouquinho.
Eu vou retomar, então, eu vou fazer aquela pergunta. Eu fiz todo esse discurso, mas eu não ia te fazer a pergunta agora, ia fazer só no final. Então, eu vou fazer para o pessoal poder entender. Em Santa Catarina, aqui, a UFSC está fazendo um estudo e pelos resultados do estudo que a UFSC está fazendo, e UFSC, para quem não é de Santa Catarina, é Universidade Federal de Santa Catarina. E o que a UFSC fez? A UFSC fez um estudo e concluiu que aplicar a vacina tríplice viral, que é aquela de sarampo, cachumba e rubéola, aquela que a gente aplica na criança pequena. E também, essa não é parte do estudo, só a tríplice viral, poderia reduzir a carga viral da Covid e teria eficácia de 76% contra a internação hospitalar e 42% contra sintomas. Ou seja, você contrairia a Covid, mas você não estaria sujeito a uma internação hospitalar e a sintomas como todos estariam. O que está acontecendo aqui em Santa Catarina? E nós estamos a uma busca louca pela tríplice viral, e principalmente em clínicas particulares, e o prefeito de Florianópolis está tentando, de alguma forma, levar esse estudo adiante. Aí eu te pergunto, o que você pensa sobre isso, além dessa tríplice viral da pneumo? Então, pneumo 13 e pneumo 23 de reforço. As vacinas de reforço do calendário de adulto, é porque quando você falou das crianças, eu quis reforçar, porque um infecto não pode ouvir que só criança que vacina que tem um chilinho, se treme aqui. Adulto também se vacina. A gente tem que tomar vacina de... Desculpa, então, você tem toda a razão, porque eu já tomei várias vacinas. Inclusive para hepatite, né? Hepatite, para quem não vacinou, mas aí tem que testar antes, né? Se já não teve. Hepatite A, hepatite B. A não está disponível no SUS para adultos, mas a B está, a de tétano e difteria está, a tríplice reforço também está no SUS. Eu tomei a reforço de tríplice no SUS. Aí acaba porque o estudo, né, tem uma repercussão local, acaba a vacina, o sistema já está saturado por vacinas, tentando vacinar o pessoal contra o Covid, mas assim, ainda tem um estudo parecido também com o BCG, que é a vacina da tuberculose. Ainda falta um pouco mais de dados para isso ser uma recomendação mais ampla. Mal faz? Não faz, porque faz parte da recomendação. E aí eu queria também fazer um alerta sobre a vacina da influenza. Parece que o Ministério da Saúde... Eu falo parece porque eles divulgam uma coisa, daqui a 2 dias muda. Mas... Sim. Eles devem começar a campanha contra a influenza, vacinação contra a influenza, a partir do dia 13 de abril, se eu não me engano, e todos devem se vacinar. Então, todo mundo que cumpriu o critério deve procurar também não esquecer de se vacinar da influenza. Não faz nenhum mal se vacinar da tríplice, não é um extra, é um a mais, faz parte da nossa rotina de adulto. Então, vacinem-se. Quanto mais, melhor. Então, esse daí é um alerta especial para minha mãe, Ana Maria, que estava duvidando da tríplice viral e perguntando. Nós nos vacinamos aqui. E ocorreu isso, uma corrida louca para os postos de saúde e uma corrida louca para os postos para as clínicas particulares, de uma maneira que a gente não tem mais a tríplice viral praticamente aqui em Santa Catarina. O importante é a gente continuar fazendo as medidas de proteção, de prevenção do Covid, as clássicas de sempre, né? Então, também evitar aglomeração em serviço de saúde, principalmente mãe da Patrícia, não vai ficar no posto de saúde cheio, lotado na fila, aglomerado com gente.
Isso, bastante importante. E a Maria Beatriz perguntou, não foi a Maria Beatriz, desculpa, eu li errado, foi a Patrícia Medeiros, Braga Medeiros, que perguntou, e pneumonia, devemos tomar reforço? Então, se você tiver disponível, vocês podem tomar, mas é isso. Não vale a pena essa correria desatada e esquecer a máscara, né? Ou fazer alguma aglomeração. Dentro da sua faixa etária, dentro das suas condições, você deve buscar, sim, ter o maior número de vacinas possíveis, mas, gente, vamos com calma, que não é hora de aglomerar agora, não. Então, eu vou te fazer uma pergunta que foi feita pela minha mãe aqui. Por conta do calendário de vacinação agora da influenza, que vai coincidir com o da Covid, a gente pode vacinar a influenza concomitantemente com a Covid? A gente tem que esperar alguns dias para vacinar uma e a outra? Eu não li nenhuma recomendação específica de se espaçar, não. Eu acho que vai pedir mesmo. E a gente já começou a ter um aumento, né, no observatório de gripe, né, da Fiocruz. A gente também é um dado indireto de casos de Covid também, que eles monitoram casos de gripe, e já está aumentando, pode ser por Covid, mas pode ser também já por gripe por influenza. Então, eu não vi nada a respeito de não poder se vacinar concomitante, pode sim. E, Fernanda, me corrija se eu estiver errada. O Brasil já vacinou mais de 1 milhão de pessoas por dia de influenza? O Brasil vacina, sim, O nosso sistema é capaz de vacinar um número de pessoas tão grande assim por dia? já chegou a vacinar 80 milhões, 10 milhões por dia. Uma campanha de influenza vacina 80 milhões em 3 meses. Então, isso é para dar uma magnitude do Programa Nacional de Imunização, da capilaridade dele. As equipes de medicina de família, elas fazem um trabalho maravilhoso de chegar em todas as pessoas, nos disseios indígenas, nas terras indígenas, nos lugares mais remotos, onde não passa moto, onde vai de jegue, onde não tem estrada. Existe uma logística de cadeia de frio, de quando chega, de quando começa. A gente tem uma expertise de respeito internacional. O que a gente viu a Europa e Estados Unidos fazendo, horas na fila, esperando, a vacina um aqui, não vacina o outro. Isso é o tipo de erro que, se deixar os técnicos do PNI trabalharem, e eu trabalhei muito próximo do PNI, principalmente porque era diretora de programa de hepatite que tem vacina, e de HPV que tem vacina. Se deixar esse pessoal que é muito experiente trabalhar, e se tiver vacina e se tiver insumo, porque hoje a gente não tem, a gente consegue vacinar 10 milhões por dia, sim. E nós precisaríamos chegar a vacinar 2 milhões dia, para a gente conseguir começar a ter uma queda importante na mortalidade, segundo alguns modelos matemáticos. E pelo número de vacinados que a gente tem até hoje, e pelas perspectivas, porque pelo que parece, então, pelo que a gente está conversando, o que nos falta é a vacina. Falta vacina, falta insumo, falta logística de compra, falta... a gente é um mercado muito, muito potencial, né? Qualquer indústria quer vender para a gente, porque somos 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, num sistema único.
de saúde, ou seja, com um único comprador, que leva de cara 200 milhões de doses. A fábrica não precisa fazer mais nada, ela só precisa vender para o Brasil. Sim. Então, falta também logística de compra, mas eu te interrompi. Não, não tem problema nenhum. Partindo do percentual de vacinados que a gente tem, que eu não sei se são 3 ou 4%, ou 5% da população, ou 6%, se for só isso, se for esse percentual, pouco importa, porque é muito pouco, considerando que a gente está em março de 2021. Qual é a expectativa, qual é a perspectiva de vacinarmos toda a população brasileira? Até quando a gente vacina todos e todas? A pergunta de US$ 1 milhão, Patrícia. É impossível responder com a falta. A gente sequer tem uma estimativa de quanto que vai chegar de insumos, de doses, quais as vacinas vão chegar. Até isso a gente depende, porque a vacina da Janssen, que foi estudada aqui no Brasil, ela só precisa de uma dose, por exemplo. Então, você consegue vacinar as pessoas com muito mais agilidade do que as que têm 2 doses. A gente precisa, eu não consigo te dizer em quanto tempo nós levaríamos nesse ritmo, porque é impossível. Hoje ninguém mais consegue fazer essa estimativa. A última estimativa que eu vi, e não posso te dizer que ela possa ser aplicada nos dias de hoje, porque foi no início de março, era de 3 anos. Levaríamos 3 anos para vacinar um contingente de população que chegaria no mínimo de imunidade de rebanho que a gente precisa de 70%. Né? E aí tem um dado super interessante, eu acho para trazer para vocês, de um brasileiro matemático que escreveu na Nature, que é uma das revistas em ciência mais renomadas do planeta, junto com a Science. Ele fez um estudo fazendo estimativas de cálculos matemáticos, né? Como que nós vamos ficar se mantivermos esse ritmo? Isso, importante. Então, nós vamos chegar em outubro com mais de 600 mil mortes. Se a gente conseguir vacinar metade dos brasileiros até junho, ainda assim vamos ver 500 mil mortes. Então, isso te dá uma dinâmica da nossa urgência em vacina. Respondendo a sua pergunta do percentual, segunda dose, só 1,5% da população recebeu segunda dose. 5% receberam... 1,5% receberam 2 doses e 5% receberam a primeira dose. É absolutamente nada. São 12 milhões de pessoas, mais ou menos, vacinadas. Quando a gente olha para outros países, a gente está em 50º lugar em velocidade de vacinação, sendo que nós poderíamos vacinar 10 milhões por dia. Se vacinássemos 2 milhões, também é um outro estudo brasileiro, se vacinássemos 2 milhões por dia, a gente conseguiria ter uma redução significativa no número de casos e no número de mortes. Mas é impossível te responder com a imprecisão de dados que nós temos. Ninguém vai conseguir fazer nenhum modelo matemático que nos diga em quanto tempo nós vamos levar. Mas não é uma perspectiva boa, é em torno de 3 anos, se nada muito urgente não for feito. Só que agora falta vacina no mundo inteiro, falta seringa, falta agulha, falta insumo, falta IFA. Então, a situação é muito calamitosa. Mesmo que a gente consiga reverter o nosso cenário internacional, hoje a gente está em último na fila, né? A gente não é prioridade para receber vacina, nem excedente de vacina, nem de nada. Nós não somos prioridade para ninguém, por conta do nosso isolamento.
E então a nossa perspectiva é muito grave. Eu acho que hoje está tendo um movimento muito importante. O STF hoje se posicionou fortemente pela vacina, o Congresso, o Senado também. Então, os governadores estão se posicionando. Já há uma mudança também na visão do presidente. E acho que a gente vai precisar dessa união nacional. Não adianta uma cidade comprar, uma região comprar, tem que ser nacional. Tem que ser para todos, né? Senão Pra... vai acontecer o que você disse ali no início. Quando o problema foi em Manaus, era mais fácil, parecia ser mais fácil levar o problema em Manaus. Agora o problema está conosco. E o problema não é do norte, nordeste, o problema é do Brasil. É isso, né? É isso. Desculpa então, ter te interrompido. porque é isso, a gente precisa de um esforço nacional para ir atrás dessas vacinas que já são escassas no mundo inteiro. A gente vai ter muita sorte se os países desenvolvidos conseguirem vacinar suas populações até metade do ano, porque o excedente, a gente consegue ter uma chance de compra a partir do excedente, e aí vamos esperar que a coisa melhore a partir do segundo semestre. E vamos prosseguir agora. Eu tenho mais duas perguntas para você. Na verdade, são duas perguntas. Porque a terceira, a última a gente já passou. Uma pergunta que muitos me mandaram algumas colocações a respeito. Eu tive Covid, por exemplo, né? E eu tive uma variante identificada no Brasil. Em Manaus ou no Rio, eu tive uma variante grave, a mais grave. Eu tenho chances de contrair a doença de novo? E se eu tiver chances de contrair a doença de novo, essa doença pode ter efeitos maléficos para mim? Ou seja, eu posso ficar internada, ser entubada, eu posso chegar a morrer? Ou ainda... vamos responder essa parte e depois você responde a outra. Tá. Pode pegar sim, tá? Uma característica dessas variantes é ter um potencial de reinfecção, tá? A gente está recebendo boas notícias que as vacinas continuam funcionando para as variantes identificadas aqui no Brasil. Os primeiros estudos estão saindo com resultados positivos tanto para a de Oxford quanto para a Coronavac, mas não dá para falar. E pode pegar assim, se você vai ter uma forma mais grave ou não, não dá para a gente afirmar, olha, não, fica tranquila que a sua vai ser mais leve, porque a gente não tem tanta informação quanto o potencial de gravidade dessas novas variantes. Um dado curioso é que falando de profilaxias e etc., e não é um dado oficial, é um dado de colegas, inclusive o próprio presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou isso outro dia. Cerca de metade dos pacientes que eles estão observando internados nos hospitais hoje em dia utilizaram o tratamento, o dito tratamento precoce, né, que não existe, que não é uma possibilidade. Então, também entro aí nessa vertente também para alertar que também pode ter uma piora dos casos naqueles que se submeteram ao tal do tratamento precoce. E o que é esse tratamento precoce? No que consiste ele? Olha, eu, como infectologista, eu não tenho nem contato com o tal do protocolo, assim, né? Mas é a cloroquina, hidroxicloroquina, que é igual a ivermectina. Tá. É uma tal de tá aqui no comentário. É que eu não consigo. Salutamida. Isso.
Existem alguns tratamentos em estudo, aí são tratamentos mesmo para pessoas que estão internadas, que estão em fase de... estão em andamento, né? Mas não o tratamento precoce que é instituído apenas no Brasil, o único país, né? A gente tem todas as recomendações internacionais da OMS, são enfáticas em dizer que já há estudos provando que eles não trazem benefício, inclusive trazem malefício para a pessoa, eles pioram a pessoa. Agora, existem vários tratamentos, como a proxalutamida. Eu nem sei se Aí só um pouquinho, Fernanda. A Vera Ramos, que é nossa juíza aqui em Chapecó, ela disse, não é o tratamento precoce. Provavelmente isso faz parte da nossa... Não, eu acho que ele está sendo estudado como tratamento, não é isso? Isso. Aí isso faz parte da segunda parte da nossa pergunta. A primeira parte da nossa pergunta, então, é o seguinte. Vamos. Todos terminam com amida, com id, com isumid, são potenciais medicações que estão em estudo, ainda fase 2, alguns estão chegando, promissores na fase 3, mas eles estão ainda em fase de estudo clínico, tá? Então, não tem nada ainda pronto para ser liberado para uso. Eu só quis falar do que é instituído como tratamento precoce, que não é de forma nenhuma uma opção para a gente, tá? E tem uma segunda parte da nossa pergunta, que é o seguinte. Eu comecei a sentir os sintomas da Covid e fui fazer um exame e constatei que eu estou com a Covid. Como nós estamos com o sistema hospitalar no Brasil, de uma forma geral, em crise, com 400 pessoas em Santa Catarina esperando um leito de UTI, em São Paulo 600 pessoas, e se você for considerar o percentual da população de Santa Catarina e de São Paulo, isso aqui em Santa Catarina é alarmante, mas, só como um parênteses, eu constatei que eu estou com a Covid e comecei a sentir os sintomas. Eu vou para o hospital? O que eu faço? Eu procuro uma telemedicina? Eu procuro um tratamento... Existem alguns tratamentos alternativos. Alternativos não é a palavra certa, desculpa que não vem outra palavra na hora. Mas existem alguns outros tipos de tratamentos que eu posso adotar. O que eu faço se eu não posso ir ao hospital? A gente está vivendo uma situação de calamidade, então a gente não pode nem se reinfectar, nem se infectar, mas a gente também não pode quebrar o pé, a gente não pode... eu fui atender a mãe de uma amiga semana passada com suspeita de Covid, eu descobri que ela tinha uma anemia super grave, não era Covid, e eu não tinha onde interná-la. Ela tem acesso aos melhores hospitais de São Paulo. A gente vai fazer um acompanhamento em um hospital dia para ela. E essa é uma realidade de todo mundo. Eu passei isso com a minha família, meu cunhado teve, e ele chegou a um ponto se ele piorasse um pouco mais, precisaria internar, isso era dezembro, Rio de Janeiro, e não tinha vaga. E eu fiquei monitorando de casa. Então, telemedicina é uma opção? Vários planos de saúde oferecem esse serviço de telemedicina. Estão colapsados também, tá? Relatos de colegas que trabalham no atendimento de Covid por telemedicina em bons serviços de saúde, inclusive privados, que atendem por todo o país, né? A pessoa tem acesso. Um dia bom, um dia tranquilo de trabalho para eles, quando eles têm uma fila de espera de 50 a 60 pessoas, esperando. A minha família chegou a esperar 4 horas por um atendimento de telemedicina, e eu ficava monitorando. O que a gente faz, e isso é recomendado pela OMS, você ter um oxímetro
em casa. Eu não sei se vocês já viram o que é um oxímetro. Ele mede seu oxigênio, um aparelhinho pretinho. Eu emprestei para a mãe da minha amiga, porque enquanto ela não descartou Covid, eu fiquei monitorando ela pelo aparelhinho. Então tá na casa dela. Mas você pede no Mercado Livre oxímetro e você tem. A hora que você tem uma suspeita de Covid, às vezes tem lugares que demora para o resultado ficar pronto, você pode colocar. Dos critérios de internação é a saturação, é o valor que ele vai te dar no aparelhinho. Em geral, abaixo de 94, a gente indica internação. Hoje eu posso dizer que a gente está segurando pacientes em casa com uma saturação muito menor do que isso. Eu tenho relatos de pessoas que estão fazendo coisas que se fazem dentro de uma internação dentro de casa, porque não tem para onde mandar. Tipo o quê? A gente faz uma medida na UTI que é pronar o paciente, é virar ele de barriga para baixo. Isso era uma coisa que não se fazia há muitos anos na terapia intensiva e se descobriu que os pacientes com Covid vão melhor quando faz essa manobra. E uma amiga minha falou, olha, eu estou pronando os pacientes em casa, não tem mais para onde correr. Mas é isso que eu vou te relatar. Eu conheço pessoas que estão fazendo orientadas por médicos, pela telemedicina, esse tal desse pronar. Né? E alguns exercícios de fisioterapia para poder substituir aquilo que faria no hospital. E você indica que a pessoa procura, assim, desculpa falar indique, mas você acredita que a pessoa pode procurar um apoio desse na telemedicina? Acredito. Eu só tenho essas ressalvas que também é um serviço que está saturado, então vai ter que... Quando está pensando em entrar, já entra, porque pode ser que você leve 4 horas para ser atendido, em 4 horas a sua vida pode mudar. Mas a telemedicina te dá muito suporte, sim, e evita muita exposição de você estar numa emergência saturada. As nossas emergências, os melhores hospitais do país, eu estou em contato com os colegas aqui que trabalham no Sírio, no Einstein, no 9 de julho, no Oswaldo Cruz, não tem onde botar as pessoas. Não, a gente está falando, hoje o ex-governador de Goiás morreu esperando UTI. Morreram 3 senadores. Então, assim, não tem mais escolha. Não. Uma coisa que a classe média, né, sempre fez no Brasil, isso não me importa, porque qualquer coisa meu plano cobre. Não tem. Não, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo cenário triste de guerra. Recomendo, sim. Eu acho que... Eu fiz muita telemedicina, eu trabalho com HIV, mas não tem um dia que eu não faço um atendimento de Covid para um amigo, para uma família, Eu rezo, quando chega no domingo, eu falo assim, hoje eu não vou receber uma ligação de Covid, eu recebo 3. Então, todos os dias tem e funciona, tá? E eles são as melhores pessoas para orientar o momento de, olha, vai e fica lá na cadeira, e fica lá numa cama na emergência. A gente tem paciente entubado na enfermaria do Sírio. Não tem mais onde botar. Então, e falando dos bebês para as mães, os bebês também, os recém-nascidos também já estão começando a sentir, né? Pela falta de oxigênio, que já começa a ficar escasso em alguns lugares. Alguns lugares estão tendo que usar maternidade, lugares de recuperação pós-anestésica, desfazer de UTIs neonatais para colocar pessoas com Covid. Então, fique em casa, não pode quebrar o pé, não pode adoecer de nenhuma outra coisa. E é isso. E eu recomendaria todo mundo ter o oxímetro em casa, porque na hora da telemedicina, você nunca sabe quando você vai ficar doente. Eu comprei ano passado para minha família, né? Distribuí na minha família lá. E aqui nós temos, aqui em São Paulo, entre nós, quando alguém se infecta, a gente vai lá, leva o oxímetro e eu acompanho meus amigos com o oxímetro. Eu tenho acompanhado muito assim. Ele é um divisor de águas na tomada de decisão. E o que eu falei logo lá atrás, da proxilapatina,
Ai, desculpa. Sim, tudo bem. Proxilamida. Eu Ah, acho que se a Vera puder me ajudar e dizer só um ok, assim, é um vídeo que circulou por aí sobre um tratamento que está sendo feito em São Paulo. Eu não sei, foram alguns médicos que estavam sentados e eles fizeram um vídeo sobre um tratamento que eles fizeram em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu não sei, eu não sei direito. Eu queria só poder dar um indicativo, porque foi a pergunta de uma colega minha, uma amiga minha, a Vera, só dar um indicativo. Eu acho que foi isso. E, Fernanda, depois eu te mando para você ter uma noção. E tá. mãe, minha mãe ganhou um de mim. Mãe, tá lá na cômoda no final do corredor. Pode pegar lá. Gente, tem muitos, é impossível a gente acompanhar todos os medicamentos que estão sendo estudados em ensaios clínicos. Então, um vídeo, eu não sei qual é o valor, né? Eu procuraria uma fonte médica e tal. Vocês podem me mandar, eu posso tentar checar a informação. Mas a própria OMS, o site da OMS, disponibiliza o que está sendo estudado. Então, é impossível a gente saber todos os nomes, porque não é um ou dois, né? São milhares. Assim, gente, é um volume muito grande de informação todos os dias. Assim, eu chego a estudar 14 horas sobre Covid por dia. É um nível de exaustão, a gente não consegue mais acompanhar. Os colegas não estão mais conseguindo acompanhar porque está todo mundo em burnout. Então, é difícil, desculpa eu dever a informação, mas nem sempre a gente consegue acompanhar tudo o tempo todo com a precisão que vocês gostariam, mas é difícil. É uma É avalanche. humanamente impossível, né? Como está sendo humanamente impossível atender nesses hospitais, certamente. Então, assim, para finalizar. É saber a informação a mais atual, a mais correta, a mais. Isso exige horas de estudo que a gente também não tem tempo, porque o celular não para. Então, e a gente não consegue mais. Tem um momento que você não consegue mais ler. Assim, você capta informações cruciais, você não consegue ir no detalhe mais. Então, para finalizar a nossa live, você já deu alguns insights, colocou algumas reflexões sobre isso. Eu queria que você nos dissesse assim, quais são os reais, o que a gente pode fazer de verdade para prevenir a Covid hoje em dia? Eu estou dentro da minha casa, com a minha família, eu não tenho perspectivas que chegue a vacina para mim em curto espaço de tempo. O que eu tenho que fazer? Né? Na cidade onde eu estou não tem lockdown, ou tem lockdown, o isolamento é importante, não é? Ou eu só espero pela vacina? O que eu posso fazer? Não, então, boas e velhas medidas continuam sendo muito importantes. Eu não gosto de falar de distanciamento social, porque hoje nós não estamos distantes socialmente, através de uma câmera, infelizmente. A gente gostaria de se abraçar e conversar, mas isso aqui é um contato social. Então, não, né, evitar as aglomerações, evitar lugares cheios, fechados, evitar transportes fechados, sair somente para o essencial. O Brasil inteiro está numa zona crítica, vermelha, sem leitos, não podemos adoecer. Então, é sair para o essencial. Assim, minha vida depende disso. E são pouquíssimas coisas que são, de fato, essenciais para a nossa sobrevivência. A gente vai ter que passar por mais essa etapa, sim, com muita consciência, com muita clareza do que é essencial. Porque, mas eu preciso fazer a unha, mas eu preciso não sei o quê. E aí começa todo mundo a se encontrar de novo, porque as necessidades vão sempre surgir, ainda mais depois de um ano dessa agonia. Tá todo mundo cansado, todo mundo quer sair. Não dá para sair. Não dá para sair, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Quem precisa sair vai enfrentar lugares fechados, vai enfrentar lugares com muitas pessoas. Recomendo o uso da máscara PFF2
ou a N95. A gente já Essa aqui, ó. Isso. Aquela que você recomendou na primeira live. Isso. E eu tenho um outro modelo, me dá licença só para eu buscar para você. Pode buscar. É que ela recomendou na primeira e eu comprei algumas. E eu não, isso também. Essa daí é Desirê, que está nos assistindo, me mandou também. Eu tenho algumas. Essa máscara, a N95, ela contém um filtro contra as micropartículas que ficam suspensas no ar, que a gente sabe que com ar-condicionado, com lugares fechados, isso ainda é maior. Tá na dúvida se vai enfrentar um lugar assim ou não? Sai de N95. Ah, não encontrei, cara. Pode usar uma descartável, aquela cirúrgica descartável. Quer que eu pegue uma? Eu tenho todas as máscaras. Pode pegar. Porque é importante a gente mostrar aqui e deixar registrado, porque várias pessoas nos assistem depois do final da live. A gente já tem estudos mostrando que a máscara descartável com uma de pano por cima também te dá uma proteção extra, te dá uma proteção maior. Então, para quem não consegue acessar a N95, pode abrir mão também desse recurso. Tem gente que acha que é mais incômodo usar duas máscaras, mas é o recurso mais barato que tem. E a N95, ela triplicou de preço de janeiro para cá. Então, para algumas pessoas, ela pode não ser acessível. E ela pode ser usada várias vezes, desde que ela esteja limpa, com os elásticos funcionando. Eu deixo ela penduradinha para arejar, para secar quando eu chego. E se eu quiser, eu posso depois guardar num saquinho plástico limpo e botar na minha bolsa. Tá bom? E, então, Fernanda, outras medidas de prevenção é álcool em gel, lavar a mão, distanciamento, evitar aglomeração, máscara, lockdown, vacina. A gente não tem, mas a gente tem que lutar pela vacina. Nós somos uma elite intelectual desse país. Eu estou falando para um público muito especial, com pessoas que têm muito poder de decisão, com muito poder de influência, de fazer advocacy. É uma luta de todos nós agora, é uma luta pela sobrevivência. A gente tem que ter vacina. Qual é a melhor vacina? Aquela que estiver disponível para você. É a melhor. Nesse momento, tomar vacina. Independentemente da origem. Independentemente da origem da tecnologia utilizada. Lockdown é necessário? É necessário. A gente tem os principais cientistas, os principais epidemiologistas, eles estão acompanhando, eles estão pedindo seriamente um lockdown. Todos os comitês científicos que assessoram governadores, prefeitos, governo federal, todas as pessoas sérias vêm pedindo uma restrição rígida. É o caminho. A Inglaterra diminuiu 2/3 dos casos depois que fez o terceiro lockdown. A gente não fez nenhum. A gente não fez nenhum, nunca. E nenhuma. Né? Araraquara, agora, depois de 14 dias, chegou a ter uma diminuição importante dos casos. É uma medida extrema, é uma medida restrita de circulação, mas ela é necessária. Junto com o lockdown, a gente precisa também brigar para que as pessoas que precisam, são as mais prejudicadas pela pandemia, que elas tenham um auxílio, um suporte social, que elas recebam isenções fiscais, que elas tenham esse apoio do Estado. O Estado, ele existe para isso. E é assim que a gente consegue promover o lockdown, dando suporte. A gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome. A gente tem muita gente no mapa da fome nesse país. E a gente precisa, de fato, que se estruture uma resposta nacional, uma resposta científica, né? Um comitê científico nacional que consiga fazer uma resposta homogênea. Não adianta uma cidade fazer lockdown e não adianta Blumenau fazer e Pomerode não fazer. Não adianta Navegantes fazer, Camboriú não
fazer, Imbituba fazer e Laguna não fazer. São lockdowns grandes, idealmente nesse momento que a gente está com o país todo em alerta máximo para preocupação de UTI, é lockdown nacional. Não tem que ter jogo de futebol. Qual a necessidade de ter jogo de futebol? Ah, mas é mais entretenimento. Gente, você pode, daqui a 14 dias, você pode não estar vendo jogo nenhum, nunca mais na sua vida. Né? Então, Fernanda... Família dizimadas. O relato o paciente acordou e eu tive que contar para ele que o pai que estava internado do lado morreu e a mãe está lá ainda entubada. Vamos ter um pouco de humanidade em vez de pensar na nossa manicure, no nosso futebol, nas nossas essencialidades. Né? Vamos... Então, Fernanda, para encerrar mesmo, explica para a gente, como uma professora de biologia de 2º grau, que todo mundo aqui já passou por isso, por que o lockdown é importante? Porque eu não posso ter contato com a outra pessoa. Então, vamos voltar lá no início, né? Se eu tenho variantes circulando que tem uma capacidade de penetrar numa outra pessoa muito maior do que antes, se eu encontro outra pessoa, eu vou conseguir infectar essa pessoa e eu vou conseguir passar para outras pessoas. Está falando de um potencial exponencial de um vírus que está circulando livremente, ele está solto, né? Ele não tem nada que impeça ele. A gente não tem imunidade, porque quando a gente tem vacina, ele encontra uma pessoa imune, ele bate ali e não consegue se replicar e morre, então já é uma barreira. Se ele encontra mais pessoas, ele não encontra essa barreira, ele se replica. Agora, se eu estou em casa, se eu não encontro ninguém, se alguém sai na rua e que está infectado, esse vírus não encontra ninguém para infectar, ele não passa adiante, ele não vai para frente. Então, ele não mantém a sua cadeia vital, ele não consegue circular, ele morre. Então, quanto mais a gente dificultar a vida do vírus, melhor vai ser. E o princípio de dificultar a vida dele é ou ele encontrar uma pessoa que esteja com proteção através da vacina, ou ele não encontrar ninguém. Como a gente não tem a primeira opção, a gente só tem a segunda opção. Ele não pode encontrar ninguém. É assim. E deixa as pessoas que precisam sair trabalharem, né? Vamos respeitar, vamos ficar em casa para que os outros possam garantir a nossa comida, a nossa segurança, a nossa saúde. Por isso, o lockdown hoje é necessário. É isso. Hoje, você não pode quebrar a perna. Quebrar a perna, você faz uma tala e me reza, não sei. E Fernanda, eu vou encerrar aqui. A gente já está há bastante tempo. Pode falar. No mínimo 14 dias, não é no final de semana, não é no feriado, não é de madrugada. Importantíssimo. Tá? 14 dias ou 3 semanas, tá? Isso é o mínimo para... para surtir efeito. Exato. E é lockdown e isolamento total, né? Total. Tá. Então, Fernanda, eu te agradeço muitíssimo. Nossa primeira live aqui, nós estávamos com uma expectativa muito melhor, estávamos conversando sobre uma retomada de trabalho presencial na Justiça do Trabalho, principalmente em Santa Catarina. Nós estamos tratando agora de uma situação que parece que a gente está num ambiente muito pantanoso, para não dizer assim... eu não tenho outra palavra. Eu teria outra, mas eu não quero dizer. Mas eu te agradeço bastante, muitíssimo. Eu te dou a palavra com o meu coração para as suas considerações finais. Meu coração, porque eu te admiro muitíssimo, porque você sempre traz considerações importantes. Seja aqui na live,
seja para mim no WhatsApp. Sempre quando eu te pergunto, você fala, não, não é bem assim. Vamos pensar desta forma. E você sempre vem como uma forma muito relevante para todas e todos. Muitíssimo obrigada e a palavra está contigo. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, o respeito que vocês me tratam. De novo, né, repetindo de meses atrás, é a nossa obrigação. A gente está cansado, a gente está exausto, mas a gente tem que falar, a gente tem que explicar, a gente tem que valorizar muito esses espaços que vocês nos dão. E aí, novamente, eu falo em nome não só dos infectologistas, dos epidemiologistas, mas dos cientistas, mas eu falo em nome de todos os trabalhadores da saúde, dos maqueiros, do pessoal da limpeza, dos recepcionistas, das enfermeiras, dos técnicos, dos auxiliares, do pessoal de laboratório, de imagem. É muito duro o que a gente está passando, é a maior crise sanitária da história do Brasil. E agora chegou o momento da gente lutar pela valorização da vida. A vida que a gente ainda tem, dos nossos pequenos, dos nossos maiores, das mamães, dos papais, dos vovôs, de todo mundo que a gente é próximo, né, de cuidar, né, dos nossos parceiros, parcerias, parceiras, e também de lutar pelas vidas perdidas, lutar que foram vidas que foram perdidas por uma morte evitável. E é uma forma violenta, né? As vidas que foram perdidas e que estão sendo perdidas são perdas muito violentas. De um dia para a noite você perde uma pessoa querida, uma pessoa que se quer receber oxigênio, que se quer receber uma oportunidade, que um dia estava bem, que estava aqui trabalhando, e que de repente não está mais aqui entre a gente. É como se tivesse sido assaltada, como se tivesse sido violentada, né, num acidente, seja lá o que for. Então, lutar pela dignidade e pela memória dessas pessoas, dignidade das famílias que estão dizimadas, que foram despedaçadas. Seguir a ciência. Eu só peço que a gente siga a ciência. A gente não precisa tomar partido político nenhum, a gente só precisa seguir o que a ciência diz. A gente está exausto. De novo, em nome de todos os trabalhadores da saúde, sinais claros de burnout, sinais claros de tristeza, de vontade de chorar, a gente se reúne, a gente se testa, né, e se reúne e acaba sendo uma terapia de grupo para a gente conseguir acordar no dia seguinte e continuar fazendo esse trabalho que a gente agora chama de enxugar gelo. Então, essa semana, um amigo meu de infância perdeu seu pai, vítima da Covid, vítima de toda essa truculência, dessa ignorância, desse negacionismo que também nos cerca, né, de não tratar as coisas com ciência, de não tratar com dignidade. E aí, nessas trocas de mensagens, de consolo, eu vou fazer das palavras dele as minhas últimas palavras para vocês. Ele me escreveu assim: esses tempos sombrios de moer nossa carne só mostram como o amor e a vida são coisas tão valiosas e finitas. Muito obrigada para vocês. Boa noite. Seguimos em frente. Eu sigo à disposição para qualquer outro. Eu te agradeço muitíssimo, Fernanda. De moer a carne, de acabar com o espírito, mas eu espero fortemente, com um grito de esperança, que da próxima vez que a gente estiver aqui e que você estiver aqui conosco, que a gente possa tratar de condições de trabalho para um pós-pandemia. É isso que eu espero. Eu esperei que você tivesse aqui, juro, para essa circunstância. E já que não estamos, eu homenageio nossos profissionais de saúde, a pessoa que faz a limpeza no hospital, os
os que carregam macas, os enfermeiros, os médicos. E aí eu faço com parentes, médicos, médicas, enfermeiros, desculpa, porque eu não fiz um apanhado muito grande. Homenageio na sua pessoa. E eu homenageio também no nosso sistema único de saúde e nosso sistema de vacinação. É muito importante que vocês estejam conosco e por nós. Por favor, mais um pouco de ar para vocês, para que nós tenhamos também. Muito obrigada. Eu agradeço a Ana Hick por ter me apresentado você. Eu que agradeço, gente. Vamos lá, vamos seguir juntos nessa daí. Vamos, com esperança. Isso. Um beijo muito grande para você e para todas, todos. E desculpa mais uma vez o horário, né? Falo demais. Não, foi ótimo, excelente, maravilhoso. Até teria muita coisa para a gente tratar, mas a gente enxugou bastante. Eu te agradeço muito, foi espetacular. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Fique bem, fique com Deus. Obrigada.